Libertação do ministério. Mais imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. No dia 22, 23 e 24 de dezembro de 2000, o Senhor acordou-me às 3h30 da manhã. Em cada uma dessas manhãs, o meu corpo tremeu durante 30 minutos. Ele apareceu e falou durante cerca de 20 minutos. Ele disse-me que o meu ministério de dança, que opera milagres, começaria em breve. Ele disse que tinha sido um tempo muito longo de preparação, por isso agradeceu-me pela minha paciência e obediência. Ao mesmo tempo, eu sabia que algumas pessoas se queixavam da minha dança na igreja. Creio que se as pessoas estivessem verdadeiramente cheias do Espírito, não se queixariam do que os outros fazem sobre o poder ou a unção do Espírito Santo. Quando a igreja como corpo recebe uma unção especial, muitos dos seus membros fazem coisas estranhas. A Bíblia dá-nos muitos exemplos disso. O meu marido e eu queremos que a nossa igreja seja muito abençoada. Oramos fielmente 2 vezes por dia, 7 dias por semana. O meu marido também ora as refeições. Somos tão agradecidos porque a nossa igreja tem deixado que o Espírito Santo me dirija nesta dança. E o Senhor continuamente me diz: eu vou abençoar esta igreja. O pastor principal, o pastor Wolfson, é um dos meus filhos preferidos. Ele gosta de agradar a Deus. Creio que é por isso que eu fui enviada para esta igreja depois de ter sido repreendida na outra. Uma dança feliz. Um domingo de manhã do dia 24 de dezembro de 2000, enquanto eu orava na igreja antes de dançar, de repente senti uma unção mais forte do que o habitual sobre mim. Então vi o Senhor na sua túnica e coroa especiais de Natal. Estava de pé no púlpito, a sorrir, e sorri para ele. Eu disse: Senhor. Ele respondeu: querida, estou a celebrar o meu aniversário contigo. No momento em que eu vi, já não consegui orar mais, porque a minha mente e os meus olhos estavam com ele, e não conseguia mais concentrar-me na oração. O Senhor já conhecia os meus pensamentos, então a sua presença desapareceu. A dança desta manhã foi mais feliz do que todas as anteriores. Depois de terminar esta dança de alegria, o Senhor disse-me que eu devia descansar durante 2 semanas. Ele instruiu-me para não fazer a dança que opera milagres durante algum tempo, mas que eu poderia fazer a dança da oferta. Celebração de Natal. Decorri a noite de Natal de 2000, depois da minha oração da noite. Falei com o Senhor durante um bocado e de repente uma unção especial veio sobre mim. E a voz-visão especial fez-se ouvir durante algum tempo. Vi diante de mim o Senhor vestido com a sua túnica de Natal e coroa colocada na cabeça. Ele sorriu e disse: querida, estou a celebrar o meu aniversário contigo. No momento em que ele disse essas palavras, comecei a cantar cânticos espirituais e dancei durante 30 minutos. A alegria que experimentei era verdadeiramente inexprimível. A dança terminou e a presença do Senhor na sua túnica especial de Natal desapareceu. Então a presença normal do Senhor apareceu diante de mim. Ele disse: querida, és a minha filha especial nesses últimos dias. Dia de Ano Novo de 2001. Depois da minha oração da noite de véspera de Ano Novo de 2001, o Senhor apresentou-se vestido com a sua túnica dourada especial e a sua coroa, tal como eu já tinha feito 4 outras vezes. Cada uma dessas vezes a sua visita foi igual, quer fosse Natal ou Ano Novo. A única diferença foi que ele me deu danças e um cântico diferente de cada uma das vezes. Neste Natal e Ano Novo, passei muito tempo a cantar e a dançar, mais do que em qualquer outra altura. Presidente George W. Bush. Depois do culto de 4 de fevereiro de 2001, o Senhor falou-me de muitas coisas que deveriam mudar. Ele disse-me para já não orar para que as suas promessas se cumprissem no meu ministério. Durante quase 2 anos tinha orado as mesmas palavras relacionadas com as suas promessas. Desde que o Senhor me mostrou as visões do céu, oro 4 vezes ao dia, 7 dias por semana. Nunca falhei um único tempo de oração. Tudo o que começo a fazer com o Senhor não consigo deixar de fazer por decisão minha, mas apenas quando Ele me diz para deixar de fazer. É por esta razão que Deus afastou da minha vida todas as pessoas que eu conhecia. Nada nem ninguém deveria perturbar a minha mente enquanto Ele preparava-me para o ministério. O Senhor tinha me dito durante a última campanha eleitoral dos Estados Unidos que George Bush era o seu escolhido para ser o presidente dos últimos dias.
Eu sabia que tinha sido muito difícil determinar o resultado da eleição, com tantos votos disputados e outros problemas. Isso foi porque Satanás sabia que George Bush faria diferença para os cristãos deste mundo, e o inimigo era contra isso. Na manhã do dia 27 de janeiro de 2001, o Senhor disse-me que através do presidente Bush, ele traria para si muitas almas nesses últimos dias, e o inimigo iria tentar ganhar de todas as formas. Portanto, o Senhor disse-me que cada igreja deveria repreender o diabo e orar pelo presidente. Eu oro por ele todas as manhãs e por todo o seu gabinete, conforme o Senhor me dirige. Espero que cada cristão ore por ele, pelos seus filhos e por todas as almas perdidas que fazem parte deste mundo atribulado. Danças especiais e uma túnica branca. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2001, quando entrei no santuário da nossa igreja, o meu corpo tremia incontrolavelmente. De novo veio uma unção muito especial para mim. Depois da dança, o Senhor disse-me para dizer ao pastor Wolfson que a dança que faço é muito importante para o Senhor e que liberta a bênção para a igreja. Eu disse-lhe para esperar e receber. Depois do culto do dia 4 de março de 2001, o Senhor disse-me: Filha, tens de arranjar um vestido branco para o próximo domingo, dia 11. Fiquei chocada com isso, mas não o questionei. Sei que o Senhor não gosta de ser questionado quando me diz para fazer alguma coisa. Fiquei muito entusiasmada porque o Senhor disse que eu usaria um vestido branco no princípio do meu ministério de operação de milagres. Ele mostrou-me uma visão em que eu vestia um vestido branco e estava de pé sobre uma rocha enorme e dançava diante do oceano. O Senhor avisou-me sobre o vestido branco com pouca antecedência, mas eu sabia que era extremamente importante eu obedecer-lhe em tudo. No dia 5 de março de 2001, percorri 4 lojas para encontrar um vestido branco, mas era muito difícil encontrar o tamanho certo a não ser que eu o mandasse fazer a medida. Finalmente comprei um, mas não era o meu tamanho. No dia 11 de março, a caminho da igreja, chorei durante todo o caminho, porque eu senti uma grande humildade diante do Senhor. Perguntava-me como Deus Todo-Poderoso poderia deixar alguém como eu usar um vestido de noiva para dançar diante dele. Enquanto eu chorava, perguntei-lhe se seria possível ele arrebatar-me enquanto eu dançava, como arrebatou Elias. Dessa forma, toda a igreja saberia que eu estava com o Senhor, e eu sabia que o meu marido tomaria conta do livro, O Céu é Tão Real, e faria com que fosse publicado. E então toda a gente saberia que era verdadeiro e as pessoas de todo mundo iriam preparar-se para a vinda do Senhor. Mas o Senhor disse-me que eu deveria ficar na terra até o último dia. Esta manhã, pela primeira vez, senti-me realmente bonito enquanto dançava diante do Senhor, usando o meu vestido branco. Senti verdadeiramente que era sua noiva. Reparei que quando os cristãos se reúnem, geralmente apenas uma pessoa de cada vez é ungida para o ministério. Quando estou a dançar em cada dança, sou ungida de forma poderosa e a presença do Senhor está em mim. Mas nunca dou conta de que alguém esteja a ser curado, porque Ele ainda não me libertou para o servir desta maneira. O Senhor tem de certificar-se que eu estou pronta para o mundo. Senti que estava pronta para o meu ministério há muito tempo atrás, mas a minha opinião não conta. Custe o que custar, obedecerei ao meu Senhor e esperarei nele até o último fôlego no último dia. A minha vida nesta terra não tem qualquer significado para mim se não lhe puder agradar. Há muitas coisas que ele me pede para fazer que eu não quero fazer, mas o amo tanto que não lhe posso desobedecer. Creio que todo aquele que realmente ama o Senhor não lhe pode desobedecer. Depois do culto do dia 11 de março de 2001, o Senhor disse-me que eu deveria usar apenas um vestido branco para cada dança a partir daquele momento. Ele disse que eu não deveria usar outra cor, mas explicou que no início não tenho de usar vestidos muito caros. Libertando a promessa do ministério. No dia 25 de março de 2001, depois de eu orar no santuário, a presença dourada do Senhor estava no púlpito. No momento em que eu ouvi, comecei a chorar. O Senhor disse-me com um sorriso: Estou a libertar a promessa do teu ministério. Depois disso, ele mudou para sua túnica normal e começou a falar comigo sobre os assuntos do costume. Depois do culto do dia 27 de março de 2001, orei como de costume. O Senhor disse-me: Na tua próxima oração, vai orar noutra língua. 2 horas mais tarde, comecei a orar assim. Uma unção especial veio sobre todo o meu corpo.
Foi muito invulgar receber uma tal unção durante a minha oração da tarde. Depois lembrei-me que o Senhor me tinha dito que eu receberia uma nova língua nesta tarde durante a oração. A unção era tão forte que eu não conseguia falar, e o Senhor deu-me uma nova língua para a oração. Recebi várias línguas anteriormente, mas essa era extremamente longa. Requeria que eu orasse mais tempo do que o habitual. Com essa nova língua, eu não conseguia entender nada do que dizia. O Senhor disse-me para não me preocupar com isso. Ele assegurou-me de que entende tudo o que eu digo e disse-me que está a abrir portas para cada área do meu ministério de milagres. O Senhor disse-me que a partir daquele dia em diante eu já não iria orar por aqueles por quem eu tinha orado durante muito tempo. Ele disse que devo orar apenas pela minha família, o meu pastor e a minha igreja. A partir desse momento eu tenho orado pelos outros no meu tempo livre, mais do que no meu tempo normal de oração. Novas canções celestiais. Na manhã seguinte em casa, comecei a adorar diante do Senhor de uma forma diferente. Depois de orar, comecei a cantar novas canções celestiais que Ele me tinha dado no dia anterior. Ele também me deu a letra. Depois comecei a fazer uma dança celestial. Sempre adoro com danças uma vez por dia antes do almoço, mas a adoração desta manhã foi muito diferente. E senti como se estivesse no céu com o Senhor. Creio que Ele prefere que eu o louve em vez de orar pelos outros. Ele também disse que já tinha ouvido cada uma das minhas orações. Durante muitos anos orei 7 dias por semana. Ele sempre disse que quando começasse o meu ministério de milagres, em primeiro lugar eu me deveria focar nele, depois na sua obra, e então descansar. Todos os dias, até ao último dia, entendo, pois, que nunca terei uma vida social. De fato, o meu ministério, depois de começar, será muito curto. 2 tipos de dança e canto. Desde aquela manhã que tenho feito 2 tipos de dança e de canto. A primeira dança é a visão na praia com ele e o meu corpo e espírito. Nessas alturas, canto sem letra. O Senhor e eu podemos falar um com o outro de coração para coração e posso adorá-lo com entendimento. Medito no que ele me mostrou e no que fez comigo no céu. Reflito também naquilo que farei no céu quando lá chegar e adoro-o de forma admirável. Depois ele diz-me que o que significo para ele e partilha comigo muitas promessas. Promessas que estão relacionadas tanto com o tempo que estou na terra como com o meu futuro no céu. A segunda dança tem palavras, mas não a consigo entender. Essa segunda dança é exatamente como a dança que tenho feito na igreja durante 2 anos. O Senhor chama-lhe da dança que opera milagres. Em cada uma dessas danças, a presença espiritual do Senhor sempre fica diante de mim. Durante cada dança, ele diz-me que nada é mais alegre do que aquele momento em particular. Isso sempre me alegra muito, de tal forma que me apetece voar dali para fora. Cada uma dessas danças leva cerca de 1 hora. Uma porta aberta para o ministério. Na manhã do dia 30 de maio de 2001, depois de orar na presença do Senhor, ele disse-me: "Estou a colocar sobre ti uma unção especial." No momento em que ele disse isso, foi como se viesse fogo sobre todo o meu corpo durante algum tempo. Então ouvi a voz visão e vi depois a presença do Senhor de túnica dourada e com coroa dourada. O Senhor disse-me: "Filha, estou a abrir a porta para cada área do teu ministério." Durante algum tempo, ele falou sobre muitos assuntos. Depois disse-me para estender as minhas mãos para ele. Quando o fiz, ele colocou as suas mãos sobre as minhas e disse: "Eu te abençoo." Nesse momento, meu corpo estava quente e fiquei sem fôlego. As minhas mãos estavam fechadas e voltaram a descansar no meu peito. Depois disso, as minhas mãos começaram a bater uma na outra durante pelo menos 10 minutos de perfeita alegria. Bater palmas. Sábado à noite do dia 16 de junho de 2001, depois da minha oração da noite, o Senhor moveu as minhas mãos de muitas maneiras diferentes. No dia seguinte, depois da minha oração da manhã, ele fez o mesmo e deixou que as minhas mãos tocassem 10 vezes nos meus olhos. O Senhor disse-me que a dança desta manhã seria diferente e de fato foi. Nesta manhã chorei durante quase todo o tempo que aconteceu o louvor. A dança foi a mais alegre que já fiz. No fim da dança, as minhas mãos começaram a bater palmas incontrolavelmente. Depois de parar, comecei a dizer: "Amo-te, Senhor." Eu disse isso vez após vez, sempre com as minhas mãos estendidas para ele.
O Senhor deixou-me descansar da dança que opera milagres durante 2 semanas, do dia 8 a 15 de julho de 2001, mas permitiu que eu fizesse a dança durante a oferta naqueles 2 domingos. Depois, no dia 22 de julho de 2001, o Senhor disse-me que eu deveria dançar no primeiro degrau da plataforma. Um pastor compreensivo. No dia 29 de julho de 2001, depois da oração da manhã, as minhas mãos tocaram nos meus olhos 14 vezes. Vi muitas faíscas. As minhas mãos e os meus braços pareciam estar em fogo. No momento em que entrei na igreja, senti a presença do Senhor, e enquanto eu estava a orar, vi o Senhor sentado no primeiro degrau da plataforma, onde eu deveria ir dançar. E sorrimos os dois a maior parte do tempo. Uma unção muito especial veio sobre o meu corpo. Foi mais poderosa do que nunca, enquanto eu dançava. Também me senti diferente do que me sentia quando dançava embaixo, na frente da igreja. Depois do culto, eu disse ao pastor Wolfson que tinha dançado no primeiro degrau. Ele não sabia disso porque tinha chegado tarde. Ele disse: "Tens de fazer o que Deus te diz." Ele também me perguntou se alguém me tinha dito alguma coisa. Eu amo muito meu pastor, percebo o quanto ele ama o Senhor e o teme, amo as suas pregações. Não há muitos pastores que se possam comparar a ele nesse aspecto. Alguns dizem que ele é uma bola de fogo. Ele tem um amor especial pelos jovens. O Senhor sempre diz que ele é um filho muito especial. Eu disse que não, que ninguém tinha dito nada. Eu disse-lhe que tinha dançado desde o início do tempo de louvor. Não importa se estava lá alguém, tendo de ir para a frente, quando o Espírito Santo me move. Esta dança é apenas para agradar ao Senhor, não às pessoas. Quando ele ficar satisfeito, então os milagres vão acontecer. O Senhor passou horas sem conta, num esforço enorme para me treinar para esta dança. Quando faço esta dança, ele sempre sorri. Este livro menciona constantemente a dança, mas é muito importante para o Senhor. Na noite do dia 4 de agosto de 2001, o Senhor disse-me que na manhã seguinte eu faria a minha última dança no chão do santuário, ao nível da congregação. Até agora, a minha dança tinha sido apenas um treino. Ele disse-me que estava perfeitamente satisfeito com o meu treino e explicou: eu não podia fazer milagres enquanto te treinava para o ministério. A próxima dança será na plataforma. Toda a plataforma tem que ser sua. Como eu desejei que ele me tivesse dito antes, para não ter estado à espera de milagres em cada dança. Buscar a face do Senhor. Na noite do dia 4 de agosto, depois da minha oração, o fogo de Deus percorreu todo o meu corpo e as minhas mãos tocaram os meus olhos muitas vezes. Veio a voz de visão e comecei a ver a nossa igreja. Enquanto eu dançava, a presença do Senhor estava diante de mim com um sorriso. Ele parecia mais alto que das outras vezes e disse-me: a minha presença estará diante de ti em cada dança que opera milagres. Foi por isso que treinei, para que possas concentrar apenas no teu Senhor enquanto danças. Ele disse também: em cada lugar onde dançares, alguém deve dizer às pessoas para que serve a dança. Digam-lhe que para tentarem não ficar a olhar para a dança. Devem fechar os olhos e buscar a minha face e louvar-me de todo o coração, desde que a dança começa até que termina, se quiserem ser abençoados. Ele também me disse que eu devo dançar depois do louvor ter acabado, ao som de música sem letra. Ele continuou a explicar que toda a plataforma seria cheia da sua presença e que eu dançaria diante dele. Em cada dança eu sabia que a presença do Senhor estava diante de mim, mas era muito difícil para mim vê-lo. Eu costumava orar: não deixes que eu caia no chão enquanto estou a orar, porque cada vez que eu ia para frente, o meu corpo queria cair. O Senhor respondeu às minhas orações, porque durante cada dança, mesmo com uma unção muito forte, e mesmo que sinta o meu corpo em fogo, nunca caí. Esta é uma razão porque o Senhor derramou poder sobre o meu corpo durante tanto tempo. Uma dança de júbilo. Depois da oração da manhã do dia 5 de agosto de 2001, recebi uma unção especial como era costume. Isto apenas acontece quando tenho que fazer a dança que opera milagres no sábado, à noite e no domingo de manhã antes do culto. Nessas ocasiões, as minhas mãos tocam os meus olhos 14 vezes. Depois de cada toque, as minhas mãos fazem uma cruz simbólica.
Na igreja, mesmo sabendo que era a última vez que eu fazia a dança que opera milagres embaixo, ao nível da congregação, eu senti uma paz muito grande. Enquanto dançava, senti uma alegria e senti um grande alívio por não dançar mais na parte de baixo. Na altura, eu sabia, como sei agora, que o Senhor cuidaria de tudo perfeitamente. De fato, o Senhor trabalhou arduamente e gastou milhares de horas para me treinar para isso. Depois de dançar, o Senhor disse-me que eu tinha feito bem e que não dançaria mais no chão. Ele disse: Agora podes ficar diante de milhões de pessoas, porque o teu treino está perfeito. Desde o dia 9 de janeiro a 5 de agosto de 2001, descansei apenas 8 vezes entre danças, 2 semanas de cada vez. Riso Santo. No dia 12 de agosto de 2001, no culto de domingo de manhã, durante todo o tempo em que estive na frente, estive sobre uma unção muito poderosa e não conseguia ficar de pé. Durante todo o tempo de louvor, fiquei ali sentada a rir. Mesmo que quisesse parar, que não queria. Tenho a certeza de que não conseguiria. Acontece porque é um dom sobrenatural, a que chamo Riso Santo. Livro O Meu Testemunho. Como praticamente toda a gente sabe, as torres gêmeas do World Trade Center foram destruídas por terroristas no dia 11 de setembro de 2001. Desde que esta tragédia aconteceu, eu tenho estado continuamente a chorar e a orar por aqueles que perderam seus entes queridos. A minha compaixão é para com aqueles que ficaram encurralados e não puderam sair nem foram encontrados, e também para com as suas famílias. De certa forma, não tenho pena daqueles que eram salvos antes de morrerem, porque sei que estão num lugar muito melhor, mas fico muito triste por aqueles que morreram sem conhecer o nosso Senhor Jesus, porque também sei onde estão. No dia 14 de setembro, continuei a chorar profusamente porque pensei na dor profunda pela qual aquelas pessoas deveriam estar a passar. Pensei especialmente nas crianças que perderam a mãe e o pai. Quando todos esses pensamentos vieram à minha mente, o meu coração condoeu-se da sua dor e desgosto. Enquanto eu adorava o Senhor, comecei de novo a chorar. Eu chorava muito e não conseguia parar. Uma forte unção da presença do Senhor veio sobre mim e reparei que o meu Senhor Jesus chorava comigo. Eu percebi que ele estava triste e senti que o seu coração estava dolorido por causa daquelas pessoas em sofrimento. Lembre-se de que os nossos pensamentos estão em Cristo. Ele começou a falar comigo e disse: Filha, posso ver quanta compaixão tem pelos outros. O meu coração sofre por aqueles que estão em sofrimento, porque perderam seus entes queridos. Ele explicou: Tenho de te dizer-te, eles devem preocupar-se com aqueles que estão com eles. Ninguém pode viver pelos seus mortos. Aqueles que morreram e não me conheciam nunca poderiam ser meus, mas através da sua morte as suas famílias podem ser salvas. Aqueles que morreram sem me conhecerem tiveram uma hipótese de serem salvos, mas ignoraram o meu evangelho. Está escrito: Não vivam para o amanhã, mas vivam um dia de cada vez. A minha vinda para buscar o meu povo está tão perto. Tento salvar tantas almas quanto posso, sem me importar com o custo. Satanás sabe disto e tenta destruir tantas almas quanto pode antes de serem salvas. As pessoas têm de entender porque tanta gente está a morrer agora. Cada igreja deve repreender continuamente o diabo em oração. As minhas igrejas têm estado demasiadas confortáveis. Estou muito insatisfeito com muitas delas. Quero que todo mundo saiba que sou um Deus terrível. Amo os meus filhos e foi por isso que morri por eles. Tenho de estar em primeiro lugar na vida de todos. Todos têm de se arrepender e humilhar-se diante de mim. O que aconteceu em Nova York é um preço muito baixo a pagar. Haverá continuamente uma grande distração neste mundo até que eu volte para buscar o meu povo. O dia virá mais depressa do que esperam. Depois de ter recebido esta poderosa palavra do Senhor, pude entender um pouco melhor porque o Senhor me mostrou muitas montanhas e edifícios que ardiam. O fogo veio do céu e caiu neve até que todo mundo ficou coberto de neve. Ele quer que toda a gente se arrependa diariamente e se purifique para que ele possa levar todos para o seu reino. O nosso Senhor Jesus ama-nos tanto que não quer que ninguém perca o toque da trombeta. Ele disse que ninguém o poderia amar mais do que ele nos ama. Se eu lhe disser eu amo-te de 1 milhão de maneiras, ele ainda diz eu amo-te mais.
A importância da humildade. A humildade é tão importante para o nosso Senhor. Ele exemplificou-nos a importância da humildade, humilhando-se a si mesmo ao tornar-se humano quando esteve neste mundo. Estou-lhe grata por me mostrar e ensinar humildade de tantas maneiras. Por exemplo, ele guiou-me a uma costureira para fazer os vestidos brancos. Houve outros que a recomendaram como uma mulher de grande talento para a costura. No entanto, quando ela fez os meus vestidos, eu simplesmente não consegui usá-los. Isto apanhou-me de surpresa, por isso orei ao Senhor, e ele disse-me para lhe dar outra hipótese, e eu obedeci-lhe. Em 3 meses, ela fez um casaco e um vestido. Comprei mais materiais para lhe dar, mas ela não tinha tempo para costurar para mim. Por isso, ela devolveu meus tecidos. Pensei que ela não conseguia usar aquele tecido branco. Então, combinei com ela encontrarmos-nos na loja de tecidos e comprei algo que ela gostou. Depois, levei-a a almoçar. Quando ela concordou em me fazer os vestidos brancos, começou a ter muitos problemas. Isto incluía problemas físicos que tanto ela como o marido tiveram. Era também uma altura de muita ocupação para ela, mas ela não queria que deixássemos de nos relacionar. Eu senti uma grande empatia por ela e creio que ela sentiu o mesmo. No entanto, eu não conseguia usar as coisas que ela fazia para mim e senti que não era capaz de lhe dizer que ela tinha errado. Em vez de fazer isso, decidi mostrar-lhe o meu amor em todas as situações. Agora sei que era o Senhor a testar-me. Embora eu tivesse memorizado o número de telefone dela, depois de ela me devolver os tecidos, não consegui lembrar-me do número do telefone. Nenhum algarismo sequer. Através dessa situação, creio que o Senhor me estava a ensinar paciência e humildade. Eu tinha estado a orar por humildade e ainda oro, porque eu quero praticar humildade para com todo o ser humano. Quero que cada aspecto do meu ser seja como Jesus, seja qual for a situação. Não quero julgar os outros. Em vez de julgar os outros, quero amá-los e orar por eles. É isso que o nosso Senhor quer de cada um de nós. Depois de uma visão celestial, o Senhor pôs em mim um grande desejo de ler 1 Coríntios 13. Tenho lido 6 dias por semana e nunca farei esta leitura, mas nunca tentei memorizá-la. Creio que o Senhor colocou o seu amor no meu espírito através das suas palavras. O Senhor também me deu um desejo de fazer a oração do Pai Nosso todos os dias, depois da minha oração habitual. Milagres de cura. No dia 24 de dezembro de 2001, o Senhor apareceu na sua túnica e coroa de Natal, e no dia 31 de dezembro, com uma túnica dourada e coroa. Tudo aconteceu como no Natal anterior e na véspera de Ano Novo. Este foi um tempo mais feliz do que em qualquer outro Natal e véspera de Ano Novo na minha vida. Quando esse tempo especial chegou ao fim, o Senhor disse-me: És a melhor celebração para o meu aniversário e véspera de Ano Novo. E amo-te, querida, por isso, sê feliz. Depois dessas palavras, desapareceu. Desde que parei de fazer a dança que opera milagre, o Senhor levou-me a orar na frente da igreja, todos os domingos de manhã antes do culto começar. Comecei a ouvir um barulho no meu ouvido direito e pedi ao Senhor para me curar. Ele assegurou-me de que iria cuidar desse assunto. Eu recebi cura, mas só ao fim de 2 semanas. No dia 13 de janeiro de 2002, quando eu ia para a igreja, disse ao Senhor que gostaria que o meu ouvido fosse curado nessa manhã, enquanto eu estivesse lá na frente. Todos os domingos, quando vou à igreja, a primeira coisa que faço é ajoelhar-me no púlpito e louvar ao Pai com ações de graça. Depois oro pelos pastores da igreja e por um reavivamento. Nesta manhã em particular, no momento em que me ajoelhei, sem pensar, encostei o meu rosto aos degraus e o fogo do Espírito Santo veio sobre todo o meu corpo, deixando-me sem conseguir sequer falar. No entanto, meu coração dizia: Amo-te, Senhor. Já sabes o que pedi que fizesses por mim nesta manhã. A partir daquele momento, eu chorei continuamente até o louvor começar. Desde aquela manhã, o barulho que eu ouvia deixou de existir. Ocorreu outro milagre no domingo a seguir. Antes de ir para a igreja, senti uma dor terrível no lado esquerdo do meu corpo e no ombro, e mal me podia mexer. Desta vez o Senhor não me curou, como das outras vezes. Eu disse ao Senhor: haja o que houver, eu vou à igreja e vou louvar-te, e fico à espera que me cures antes de eu sair da igreja.
De novo, enquanto eu estava ajoelhada no púlpito, fiquei prostrada e senti como se o meu corpo estivesse todo em chamas e comecei a chorar. Depois disso começou o louvor e louvei o Senhor durante todo o tempo. Até esqueci a dor e compreendi depois que já tinha sido curada. Antes de conhecer o meu Senhor Jesus, eu já tinha sentido essas dores. Por vezes levava 2 semanas a ficar curada. O nosso Senhor Jesus levou 39 chicotadas no corpo para que eu fosse curada. Qualquer pessoa que crer nele de verdade e o amar, lhe obedecer e o colocar em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, descobrirá que ele toma conta dela, tal como prometeu. Ele podia ter me curado instantaneamente, como tinha feito outras vezes, mas desta vez ele estava a ensinar-me humildade diante dele em público, para que eu pudesse incluir isto no livro. É muito difícil para algumas pessoas se humilharem diante do Senhor no púlpito ou em público. Sim, é muito importante para o Senhor que o seu povo seja humilde diante dele e diante dos outros. Tive essa experiência enquanto louvava o Senhor no meu lugar e também no púlpito. A diferença é que posso sentir o fogo do Espírito Santo sobre mim sempre que me ajoelho diante do altar. Quando pertencemos totalmente ao nosso Senhor Jesus, não nos devemos preocupar com o que as pessoas dizem ou pensam. O mais importante é agradar ao nosso Senhor que morreu por nós. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso e sofreu uma grande humilhação ao ser pendurado na cruz por nós. Ele humilhou-se a si mesmo até a morte. A importância do louvor. Na mesma manhã, quando levantei as minhas mãos e comecei a buscar a face do Senhor, uma unção muito forte veio sobre o meu corpo. É importante que levantemos as nossas mãos ao Senhor quando o adoramos. O Senhor ensinou-me que é uma chave para recebermos a sua unção sobre o nosso corpo. Algumas pessoas poderão pensar que já estão abençoadas, que não precisam de louvar ao Senhor. Esse pensamento é perigoso. Deus criou-nos para a sua glória. Ele quer que todos quantos lhe chamam Senhor o glorifiquem continuamente. Aos seus olhos ninguém é tão importante ou elevado que não precise de o louvar. A presença de Deus aparece na sua igreja para receber glória do seu povo durante o tempo de louvor. Essa é uma das razões porque Jesus nos diz que o Pai procura adoradores. Segundo João, capítulo 4, versículo 23. Marcas da salvação. O Senhor lembrou-me de escrever sobre pessoas que dizem ser salvas, mas que nunca vão à igreja nem se juntam com os outros cristãos. Algumas pessoas pensam que são salvas por serem batizadas nas águas. O Senhor disse-me que os únicos que são verdadeiramente salvos são os que vivem de acordo com os seus mandamentos e andam no seu Santo Espírito. Todo aquele que nele crê deve amá-lo de todo o coração e ter comunhão com os outros cristãos. Deus também espera que vão à igreja e paguem os seus dízimos e ofertas. Aqueles que não conseguirem ir à igreja devem dar os seus dízimos, ofertas à igreja local ou a qualquer outra igreja. Aqueles que trabalham ao domingo, se desejam ir à igreja, deverão ser capazes de conseguir uma forma de o fazer. Jesus disse: todo que for salvo deve partilhar as minhas palavras com os outros e adorar-me com os outros em unidade. Da mesma forma, aqueles que não podem ir à igreja devem orar pelos pastores e pelas igrejas e orar pela salvação dos perdidos. Jesus e as crianças. Mesmo quando as crianças são muito pequenas, o Espírito de Deus procura salvá-las. Os pais que conhecem a palavra de Deus e não as ensinam nem as levam à igreja cometem um pecado muito grave. Essas mulheres que fizeram abortos ou mães cujos filhos morreram antes dos 7 anos precisam de saber que essas crianças estão com o Senhor Jesus no seu reino. Não importa se os pais dessas crianças são crentes ou não, ainda assim estão com Jesus. Todo aquele que for para o reino do céu verá todas as crianças que tiver perdido. Coloco todas essas coisas nesse livro porque o Senhor quer que eu o faça. Consagrada por Deus. No dia 4 de abril de 2002, depois da oração da manhã, na presença do Senhor, o Senhor disse-me essas palavras: eu te consagro. No momento em que ele me disse essas belas palavras, veio sobre todo o meu ser um poder muito forte, e saiu da minha boca um som muito forte. Vinha do meu estômago e tinha uma grande intensidade. As minhas mãos estenderam-se na direção onde estava o Senhor. Isto durou algum tempo. Depois voltaram a descansar no meu peito. Pouco depois, o poder deixou o meu corpo.
O Senhor disse-me que me tinha consagrado para o ministério. Ele disse então: é a altura de todas as promessas que te fiz começaram a acontecer. O Senhor consagrou-me muitas vezes. Nesse mesmo dia, depois do meu segundo tempo de oração, outra grande quantidade de poder veio sobre o meu corpo. As minhas mãos tremeram muito rapidamente durante algum tempo e depois começaram a bater palmas muito alto. Esse tremor e bater de palmas duraram cerca de 40 minutos. Acerca dos anjos do céu. Tive experiências com dois anjos diferentes, um homem e uma mulher. Há 2 anos atrás, quando estava no parque do estacionamento no centro comercial. No momento em que estacionei o meu carro, vi um jovem vir na minha direção como se me conhecesse. Ele ficou diante de mim. Perguntei-lhe o que ele queria. Ele disse que precisava de ajuda. Eu disse-lhe que ele era jovem e bonito, porque não arranjava um emprego. Ele disse que tinha vindo do Canadá e que era difícil arranjar emprego. Perguntei-lhe se ele conhecia o Senhor Jesus e ele disse que sim. Então eu disse-lhe que ia à igreja de todas as nações e para ele aparecer lá, porque alguém o ajudaria a arranjar um emprego. Ele disse-me que sabia muito sobre a nossa igreja. Contei-lhe tudo acerca de Jesus, abracei e orei por ele. Dei-lhe algum dinheiro e disse-lhe para não se esquecer de ir à nossa igreja, mas nunca mais o vi. Durante muito tempo pensei nele e ainda me lembro dele. Mais tarde o Senhor disse-me que ele era um anjo. Ele disse que muitas pessoas interagem com indivíduos e até os maltratam sem se aperceberem de que são anjos. Conheci um anjo mulher há cerca de 6 meses atrás durante o louvor, quando eu estava sentada no púlpito louvando ao Senhor. Eu estava sobre uma unção muito grande quando alguém bateu no meu ombro. Abri os meus olhos e havia uma jovem sentada à minha esquerda, de rosto alegre e a olhar para mim, com o mais amoroso dos sorrisos, como se me conhecesse. E eu também toquei no ombro dela. Normalmente ninguém fala comigo nem me toca enquanto decorre o tempo de louvor. Depois do louvor terminar, procurei, mas não a consegui encontrar. Vi uma jovem no centro comercial depois do culto que me parecia ela. Fui ter com ela e perguntei-lhe se tinha me tocado enquanto eu estava a adorar. Ela disse-me que não. Por isso perguntei se ela queria o manuscrito do livro O Céu é Tão Real. Ela ficou muito feliz por recebê-lo. A partir daquele momento, senti algo especial por ela. O nome dela é Julie. Ela foi à igreja no fim de semana a seguir e sentou-se ao meu lado. Nunca a tinha visto antes dos dias em que lhe dei o manuscrito. Eu vou ao culto das 9 da manhã e ela vai ao culto das 11 da manhã. Ela sempre está à minha espera no centro comercial quando eu saio do culto. Ela vive a cerca de 1h30 da nossa igreja e assiste lá porque gosta das pregações do nosso pastor. É mãe solteira de 3 rapazes. 2 meses mais tarde, ela disse-me que eu era um anjo dela. Eu perguntei por quê. Ela disse que 3 dias antes de me encontrar, andava muito triste e estava a orar, chorar e pedir a Deus para lhe enviar um anjo. 3 dias depois, ela encontrou-me e deixei-lhe o manuscrito. Ela disse-me que foi o dia mais feliz da vida dela e disse-me também que desde que me conheceu, anda muito feliz e tem de me ver ao fim de semana para ficar satisfeita. Depois de ela me dizer sobre eu ser o anjo dela, compreendi que o jovem que tocou no meu ombro era um anjo, que me levou a Julie. Nunca vi um sorriso tão amoroso na cara dela. O Senhor disse-me que ela era um anjo que me dirigiu a Julie, porque a Julie precisava de ajuda. O Senhor também me disse que a Julie era uma filha muito especial para ele. Creio que a Julie ama o Senhor verdadeiramente, mais do que tudo e mais do que ninguém neste mundo. Ela é uma irmã muito abençoada. Eu amo-te, Julie. Como o Senhor começou a publicar este livro? O Senhor não mencionou a publicação desse livro durante muitos anos, mas recentemente ele começou a falar sobre isso todos os dias depois do tempo de oração. No fim de julho de 2002, ele disse-me para enviar todos os manuscritos para o escritor, para que ele revisse tudo, o pusesse em ordem e completasse para enviar para a publicadora. Eu não sabia quem ia o publicar. Ele não me disse. Tenho a certeza de que quem que tem que ir para as mãos de uma pessoa cheia do Espírito, com muitos contatos.
porque ele tem dito que este livro vai ser traduzido em muitas línguas. Ele quer que todas as igrejas leiam e se preparam para a sua vinda. Ele está pronto para o seu povo, mas muitos não estão prontos para ele. E ele não vai esperar por eles para sempre. Ele vai voltar para aqueles que estão prontos e estão à espera dele. O Senhor também me disse para enviar parte desse manuscrito para os meus colegas, todos os ministérios de televisão e para qualquer pessoa a quem eu tenha desejo de enviá-lo, para que possam usá-lo e partilhar com os outros. Eu hesitei em fazê-lo, mas tinha que obedecer ao Senhor. Por isso, enviei o manuscrito para a maior parte dos nossos colegas e ministérios de televisão, que apoiamos financeiramente. Enviei mais de uma centena de cópias do manuscrito. Dei também a muitas pessoas da nossa igreja e muitas outras a quem testemunhei. Ouvi dizer que muda vidas. Muitos partilharam essa experiência com outras pessoas. Alguns até me disseram que se sentem indignos de receber uma revelação assim do céu. Dos ministérios de televisão recebi respostas inesperadas de pastores muito conhecidos. Deus vos abençoe por me ter encorajado quando eu precisei. Nunca vos esquecerei. Eu ficava sempre à espera de saber quando é que o Senhor ia publicar o livro, mas não estava nas minhas mãos. O Senhor não permitia que eu fizesse nada em relação ao livro. Cerca de um mês depois de eu ter enviado os manuscritos um sábado, trouxeram o correio e eu escolhi um dos envelopes. De repente, todo o meu corpo ficou em fogo. Abri o envelope e era da Creation House Press, que estava interessada em publicar o meu livro. O Senhor disse que iria tomar conta de tudo. Foi um dia muito feliz para mim. Enviamos o manuscrito e, ao fim de mais ou menos um mês, eu telefonei para a Creation House Press para ver se estava tudo bem. Depois disso, durante 5 meses, não ouvimos mais notícias. Durante esse tempo, o Senhor disse-me que a Creation House foi a editora que ele escolheu para publicar este livro. Da forma como ele falou, pensei que iríamos ser contactados daí a um dia, mas tive de esperar 5 meses. Durante esse período, passei por fases de provas e desencorajamento. Aconteceram-me muitas coisas inesperadas e tristes. Tal como ele disse, sem paciência, ninguém pode receber um bom dom. Eu queria telefonar à Creation House, mas o Senhor continuamente me dizia que antes de eu poder telefonar-lhes, eles tinham que me contatar primeiro. Durante esse tempo de espera, o Senhor disse-me que não era a Creation House, que estava a levar muito tempo. Está tudo na mão dele e ele tem uma boa razão para os atrasar. O livro está nas suas mãos e tem de ser feito segundo a sua vontade. No fim, o Senhor disse-me: Filha, passaste num teste muito importante. Fico orgulhoso porque nunca me deste menos graça. Por muito desencorajada que estivesse, guardaste para ti em vez de contares aos outros. Isto é verdade. Por muito mal que me sentisse, nunca me queixei aos outros, nem mesmo ao meu marido. Finalmente, no dia 3 de março de 2003, depois da oração da manhã, veio poder sobre mim e durante algum tempo cantei tão alto que fiquei quase sem fôlego. Uma canção celestial soou tão alto durante tanto tempo que me enchi de uma alegria inefável. Depois disso, o Senhor disse-me que a janela do céu abriu-se para suas promessas sobre a publicação do livro. Na manhã do dia 6 de março de 2003, o Senhor disse-me que eu iria ser contactada pela Creation House. Nessa tarde, a secretária da Creation House telefonou para me dizer que iam me enviar uma proposta para o livro e mandou-me um e-mail nesse dia. Fiquei muito entusiasmada. Ao fim de 7 anos de treinamento e de espera, não foi mesmo nada fácil. Mesmo se eu quisesse desistir, não havia saída. O Senhor disse que eu era a escolhida para este ministério dos últimos dias, e não havia mais nada a fazer senão obedecer-lhe. Durante esses 7 anos, nunca saí do estado. Nunca soube o que eram os divertimentos do mundo. Eu não podia ir a lado nenhum sem a permissão do Senhor, exceto a igreja e as compras. Visitávamos o nosso filho no Federal Way umas 2 vezes por um ano, bem como um dos nossos amigos. O Senhor disse-me que depois de a minha dança começar, a minha vida seria como é agora. Isto requer tantas horas de oração que até o último dia nunca terei vida social.
Não importa como vivemos a nossa vida aqui na terra. O mais importante é como podemos viver uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. A sua palavra diz que não podemos ter as duas coisas. Aconteça o que acontecer, eu escolho a vida eterna. Espero que os meus 7 anos de preparação sejam uma ajuda para todo leitor que não esteja a viver uma vida santa. O Senhor disse que muitas almas serão salvas através deste livro. Por favor, prepare-se. Jesus vai voltar para vir nos buscar. Aprendi que o mais difícil é a espera. A minha esperança é que cada cristão seja arrebatado e entre no reino de Deus, e que nenhum seja deixado para trás, nem vá para os vales do céu. O Senhor disse-me tantas vezes que todo aquele que for arrebatado terá de ficar diante do trono do juízo antes do casamento ter lugar. A pior coisa que pode acontecer a um cristão é não ser arrebatado, nem poder ver a face de Jesus. Esta é a razão por que o Senhor me mostrou os dois vales para os cristãos desobedientes e pecadores. Eu achava que todo aquele que fosse salvo e assistisse aos cultos iria para o céu e usaria um lindo vestido de casamento. Estava errada. Os únicos que verão a face de Jesus e que vão ter o vestido de casamento são aqueles cujos corações são puros como água. Deus é tão santo que as coisas vis não poderão entrar no seu reino. É por esta razão que o Senhor preparou os vales para aqueles que não são suficientemente santos para entrarem no seu reino. Quero que esteja pronto para a vinda do nosso Senhor. O desejo do meu coração é que nenhum irmão ou irmã cristã, nem os seus familiares fiquem para trás. Quando o Senhor me mostrou o arrebatamento, vi muitos cristãos que ficaram para trás. Ele mostrou-me esta visão em duas partes. Na primeira visão, as pessoas iam pelos ares como aves brancas. Na segunda visão, vi os que ficavam para trás. A primeira foi tão empolgante e alegre, mas na segunda chorei do princípio ao fim. O barulho na terra enquanto isto acontecia era horrível. Essas visões duraram mais de 30 minutos. Ele mostrou-me muitos pormenores em ambas as visões. Nunca tinha visto expressões de tanto horror. Foi tão mal. Quando a visão terminou, tive compaixão por aquelas pessoas. O Senhor disse que o que eu tinha visto não é nada comparado com o que acontecerá naquela altura. O nosso Jesus ama-nos tanto que não quer que ninguém fique para trás, nem que vá para o vale do céu. Ele quer que cada crente se prepare para a sua vinda. Ele diz-me continuamente que isso acontecerá mais depressa do que esperamos. Por favor, creia e sonde o seu coração para ver que tipo de relacionamento você tem com o nosso Senhor Jesus. Cada crente que tem um relacionamento com Jesus é o mais importante para ele. Se o seu coração não estiver correto para com ele, faça alguma coisa sobre isso antes que seja tarde demais. Espero que partilhe esta mensagem com os outros para que possam preparar e esperar pela vinda do nosso Senhor Jesus. Oro para que você se torne o melhor discípulo do nosso Senhor. Oro também para que você seja abençoado enquanto está na terra e para que veja sua face quando chegar ao céu. Para a salvação. Ouvi muitas pessoas dizerem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Por favor, acreditem no que eu estou a dizer. Mesmo que você creia em Deus, se não crer em Jesus, que é o Filho de Deus, não há salvação. A salvação vem apenas através de Jesus. Jesus morreu por todos nós, porque ele nos ama tanto. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o único que pode salvá-lo e perdoar todos os seus pecados, para que você tenha a vida eterna com ele. Segundo Marcos, capítulo 9, versículo 48. Se nunca pediu a Jesus para o salvar, agora é a altura para fazê-lo, antes que seja tarde demais. Simplesmente diga esta oração em voz alta de todo o coração. Senhor Jesus, creio que tu és o Filho de Deus e que morreste por mim. Por favor, venha ao meu coração. Se o meu Senhor e Salvador e perdoa todos os meus pecados e toma o controle de cada área da minha vida a partir deste momento. Jesus, enche-me com teu Espírito Santo e usa-me para a tua glória. Quero servir-te e amar-te todos os dias da minha vida.
Obrigado, Pai, porque agora sou teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, para continuar a operar a sua salvação, leia a Bíblia. Ore continuamente e vá à igreja para ouvir a palavra de Deus e ter comunhão com o seu povo. A sua vida nunca mais será a mesma. Terá uma vida muito feliz aqui nesta terra e viverá para sempre com Jesus no céu. Deus o abençoe. O céu é tão real. Deve lembrar-se que no início deste livro eu disse que escrevi para poder compartilhar consigo as experiências que tive no céu com Jesus. Nesse ponto, quando chegou ao fim de O Céu é Tão Real, eu peço apenas que receba esse livro da mesma forma como foi escrito, com uma total abertura ao Senhor e à sua vontade. De novo, o convido a avaliar as minhas experiências à luz da palavra de Deus. Mediante a direção do Senhor, fiz como disse o profeta do Velho Testamento, Abacuque. Tenho estado vigilante e esperado por ele, para ver o que ele tinha para me dizer. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Tal como Abacuque, escrevi a minha visão e tornei-a simples, para que o leitor ou leitora corra de acordo com o perfeito plano de Deus para si. Um plano que inclui um lugar já preparado no céu, se você crer no Filho de Deus e o receber como seu Senhor e Salvador. A minha oração por si encontra-se em Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Que aquele que espera no Senhor renove as suas forças, que corra sem se cansar, que caminhe sem desmaiar e que suba aos ares com asas como águias e plane como Jesus, porque certamente ele está a chegar. Chegamos ao final do livro O Céu é tão Real, da escritora Joe Thomas. É um livro que edificou muito a minha vida, espero que tenha edificado a vida de vocês. Não deixem de compartilhar e de curtir o vídeo e não deixe de se inscrever no canal Devocional com Cristo. Deus abençoe a todos. Tchau.